como era a minha vida antes da Mensageiros, eu sempre já pertenci a uma igreja de outra cultura. E eu, tipo assim, eu com 14 anos mais ou menos, eu saí da igreja, comecei a viver uma vida torta e tal. Aí há 3 anos mais ou menos eu conheci a Mensageiros. A partir daí, na verdade, no primeiro dia que eu fui, eu não gostei muito não, pelo fato da cultura da igreja, o jeito da igreja. A minha cultura com a igreja era outra. Aí no primeiro dia que eu fui, eu ainda achei um pouco estranho, mas já fui outros dias. E aí eu fui gostando e tô aí até hoje. E não largo por nada. Sim, eu nunca tinha pertencido a outra igreja. Quando eu comecei a namorar com a Carol, eu frequentei um período da igreja onde ela frequentava, mas eu detestava aquilo lá. Eu ia só para agradar o sogro e tal. Aí teve um dia que eu tava na casa do meu primo, no Dia dos Pais, aí meu irmão tava vindo na igreja. Aí ele tava passando por um período bem turbulento da vida dele. Aí ele chamou minha mãe para ir indo com eles num culto, era no domingo, Dia dos Pais. Aí ele chamou minha mãe e ele nem conversava na época. Aí minha mãe falou que não ia não. Aí eu escutei aquilo, ele falou assim, não, então eu também não vou mais na igreja não. Mas por quê? Só não, porque hoje é o culto da família, o que eu vou fazer lá sem minha família? Isso eu fiquei escutando e fiquei sentido com aquilo. Aí eu falei com minha mãe, mãe, fala com o Eduardo que hora que é escuta aí, que hora que é, como é que funciona? Aí ele falou, eu falei, não, então eu vou. Aí eu fui, aí o pastor ministrou uma palavra de que um pai educa seu filho no caminho, não apenas mostra ele o caminho, vai junto com ele no caminho. Aí eu escutei a palavra, saí de lá e falei, não, gostei demais, nunca tinha sentido o que eu senti. Falei com a Carol, só, eu sei que é totalmente diferente do que você era acostumado e tal, mas eu vou começar a frequentar. E falei com ele, como o pastor disse, que a gente tem que te levar, mostrar no caminho, eu vou estar no caminho para te guiar. E mesmo se um dia você desistir, eu vou continuar lá, para quando você quiser voltar, eu poder te dar a mão para você continuar de onde que você parou. E aí a gente começou a ir. Eu acho que não foi nem um mês e o irmão dele já saiu, porque ele vivia uma vida totalmente torta. Mas a gente continuou. E hoje eu falo que eu sei o que é pertencer a uma igreja. Eu sei o que é ter um pastor. Porque por mais que eu vivi mais de 15 anos numa igreja, eu não sabia. Eu não sabia o que era ter uma igreja como família. O que era ter um pastor como um pai. E hoje eu sei, hoje eu sinto isso na Mensageiros. O que me motivou a continuar na Mensageiros foi a união. A perseverança, ver que todo mundo ali estava unido, que todo mundo ali era amigo, que realmente ali existia uma amizade. Não só estava ali forçado por causa da igreja, não. Estava ali porque queria, realmente tinha vontade. Aonde eu fui sentindo cada vez mais vontade de estar ali e vontade de estar cada vez mais na presença de Deus. Porque, como eu disse, eu já era da igreja, já fui de igreja, mas eu estava ali por estar. Eu não sentia aquela vontade de servir a Deus de coração, por vontade mesmo. Era como se eu tivesse forçado, porque meu pai meio que me obrigava a estar nele. Não aceitava se a gente não fosse na igreja com ele. Então ali na Mensageiros já foi o contrário. Ali eu já comecei a sentir vontade de estar, sentir vontade de servir a Deus de verdade. Portanto, eu não era batizada, eu não queria mesmo me batizar de jeito nenhum. Depois que eu entrei para Mensageiros, já veio a vontade no meu coração, aquele desejo de batizar. Onde eu queria me casar, consertar minha vida para eu poder batizar e servir a Deus totalmente de coração mesmo. Aí nesse processo do batismo, aí eu ainda tava indo mais por causa dela, porque assim, sempre ela, nós vai no culto hoje, tem culto hoje, ficava e tal, então vamos e tal. Aí nisso teve um dia que o pastor falou assim, não, vai começar o pré-batismo, convidando as pessoas para ir, e falou assim, vai começar Aí falou, Rodriguinha, Carol. Aí eu fiquei assim, depois cheguei em casa e perguntei ela. Não, você falou que o pastor vou batizar? Ela falou, não. Aí eu fiquei aquilo. Aí depois o pastor mandou mensagem para ela. Falou, o pré-batismo não sei se começa amanhã, não sei o quê. Aí eu falei assim com ela. Não, quem é esse pastor falando que eu vou batizar? Eu não falei que eu vou batizar. Não vou batizar não, hein?
Esse cara achando que vai me obrigar a fazer um trem, vou não. Aí mandei mensagem pra ele. Eu passo, te respeito e tal, mas eu não vou batizar não. Mas por que? Eu falei, não, porque, tipo assim, até então minha visão é, tipo assim, se eu batizar, como eu sempre, nunca tinha frequentado a igreja, sempre frequentei o mundo, aí eu falei assim, não, eu vou ter que mudar do dia pro outro, eu não quero isso, não vou largar as coisas, música, as coisas que eu gostava, assim, do mundo, assim. Eu falei, não vou não. Aí, não, faz o seguinte, faz o pré-batismo, e se depois você sentir que não é a hora, você não precisa batizar não, sem compromisso. Aí eu falei, não, então tá, eu vou, mas você já tá sabendo, não vou batizar. Aí todo dia quem ministrou foi o Maiquinho, ele ficava me perguntando, e aí, irmão, vai mergulhar? Eu falei, não, vou não. Ele vai? Não, vou não. Não vai. Aí faltava acho que 2 ou 3 dias só do pré-batismo, que ele me perguntou e eu fui mudando minha cabeça, Deus foi trabalhando. Aí que eu entendi muitas coisas que eu tinha dúvida, aí que eu falei, não, vou batizar. Aí a gente batizou e logo em seguida a gente queria casar, né? E também foi um outro processo difícil, porque até então na cabeça do Rodrigo a gente não precisava chegar a casar, simplesmente morar junto e pronto. Mas eu não, como eu queria batizar, tudo certinho, então eu falei, a gente tem que casar. Foi outro processo com a ajuda do pastor e de alguns meninos da igreja, que foi conversando com ele e tal. Portanto, a gente fez o curso de noivo sem o propósito dele de casar. Ele fez o curso de noivo novamente, foi como fez o pré-batismo. Simplesmente fez o curso de noivo por fazer. Aí até que, bem dizendo, no último dia do curso de noivo também, que ele falou que ia casar. Mas não queria muito não, né? Porque como nunca frequentei de igreja, coisa, e sempre tive uma mente muito fechada, muita dificuldade de interagir com as pessoas e tal, sempre vivi mais assim, no meu mundo, uma coisa. Aí eu tinha as minhas próprias visões das coisas. Aí eu ficava, não, mas pra que casar? Eu já vou pôr uma casa pra você, vou fazer tudo e não precisa casar, que casar não vai assinar um papel. Não, mas não é isso, aquilo. Aí o pastor veio, começou a trabalhar, me explicando, dúvida, e eu passo mais isso e aquilo. E conversando muito, igual... Aí eu peguei muita amizade com o Maiquinho, aí conversava muito com ele, não, mas isso e aquilo, tirando muitas dúvidas. Aí que eu fui abrindo minha mente, vendo e entendendo realmente o propósito das coisas, que aí que eu fui amadurecendo, que aí hoje eu entendo que isso foi um processo de amadurecimento, para chegar, tipo assim, não, até a decisão que não, realmente agora eu quero, e eu sei, realmente agora eu entendo a diferença do simplesmente nós ir morar junto do que o realmente nós casar. Se eu fosse definir a igreja em uma palavra, seria base. Porque recentemente eu passei por um processo que eu fui ao médico, pois eu senti uma dor muito forte no abdômen e eles suspeitavam de endometriose. Para quem me conhece sabe que o meu sonho é ser mãe. Se eu realmente estivesse com endometriose, eu não poderia ter filho tão fácil. E foi 2 meses nesse processo, eu tive a ajuda do pastor. Tive pessoas que me apoiaram, me disseram que tudo ia dar certo, que Deus estava no controle. E menos, quase que no 3º mês, eu voltei ao médico. Nessa vez eu fui para o hospital porque eu estava sentindo dor de novo. E lá eu descobri que, na verdade, eu já estava grávida. Eu estava com 1 mês de gestação. Mas veio outro problema, que foi na questão de, por causa da dor, suspeitava que era uma gravidez na trompa. E se fosse uma gravidez na trompa, eu teria que tirar, tanto a trompa e no caso o bebê também. Mas novamente tive a ajuda do pastora, me ajudaram, me deram apoio com palavras de conforto. Foi uma semana muito turbulenta para mim, porque eu tinha que ficar só deitada, porque eu corria risco de morte se essa trompa chegasse a estourar. Porque eu tinha feito a ultrassom e realmente estava na trompa. Só que a médica disse que poderia ir para casa e esperar que ela ia me dar 1 semana. Se o bebê não descesse, eu teria que tirar. Foi muita oração. 1 semana depois, quando eu fiz a ultrassom, o bebê já tinha descido para o lugar certo. Agora eu já estou de 9 semanas, graças a Deus, tá tudo bem. Ouvi o coraçãozinho essa semana. E eu vi que, a igreja foi minha base. Se eu não tivesse aqui, eu não sei qual base eu teria. Porque em outra igreja que eu pertencia, eu sei que eu não tinha essa base. Eu não tive.
Portanto, aqui, como eu falo, agora eu pertenço sim a uma igreja. Eu agora tenho uma família que é a Igreja Mensageiros. Para mim, se eu tivesse que definir a igreja em uma palavra, seria amigos. Quando eu era criança, com meu pai, ele sempre me ensinou que eu não tinha amigos. Eu poderia ter colegas de escola, colegas de serviço, mas nunca amigos. Aí nisso eu fui me tornando uma pessoa muito fechada, muito fria. Aí as pessoas até sentiam dificuldade de chegar em mim. Aí quando eu fui para Mensageiros, eu ia nos cultos do sábado e via que todo mundo pulando e brincando. Os meninos sempre vinham em mim, conversavam. Quando eu não ia, eles mandavam mensagem: eu senti sua falta. Eu ficava: como que poder me sentir minha falta? Eu nem sou amigo deles. Como que sentiu minha falta? E nisso foi me mexendo. E sempre que eu chegava, eles vinham com um abraço, com uma coisa. Eu ficava assim, gente, mesmo eu sendo dar espaço para eles pegando aquela amizade, aquele trem, mesmo eu sendo essa pessoa difícil de lidar, de chegar. Aí eu fui amadurecendo, ainda estou num processo de ir amadurecendo cada vez mais para poder ir se abrindo, facilitar, que eu entendo hoje que isso me atrapalhou muito quando era infância, vim carregando muitos traumas por causa disso, por ser essa pessoa que eu entendo que... Eu sei que meu pai não queria meu mal, mas foi uma coisa em excesso e me trouxe muitos problemas. Aí hoje sou mais aberto, mais com as pessoas, e com esse processo de agora Deus me deu a graça de ser pai, eu quero fazer igual eu fiz com o meu irmão, de não simplesmente falar para ele o caminho. Eu quero mostrar para ele o caminho, que muitas coisas que eu fui aprendendo na igreja, hoje a mentalidade que eu tenho, as coisas todas que eu fui aprendendo, que eu amadureci, aí eu quero passar isso pro meu filho. Porque antes eu tinha aquele pensamento, eu ia ensinar a mesma coisa que o meu pai me ensinou. E hoje eu entendo que isso me trouxe muitos problemas. Aí eu quero ter essa nova visão que eu tenho hoje para ensinar meu filho e mostrar a ele, caminhar junto com ele no caminho. O conselho que eu deixo para quem está chegando agora na igreja é que abraça os projetos que tem na igreja, igual o batismo. Aí mesmo que talvez as pessoas a gente chega com muitas dúvidas igual eu tinha, faz o pré-batismo, faz igual na questão do casamento, nós fez o curso de noivo. Aí foi abrindo muito minha mente, conversa com as pessoas, com o pastor, que foi me ensinando muito. E agora, para a glória de Deus, minha mãe e meu padrasto também vai batizar, que também meu padrasto estava com a mente muito fechada, não queria de jeito nenhum. Aí eu fui falar, não, aí tanto ele, tanto minha mãe, falei, não, faz o curso. No curso vocês vão ter uma visão melhor, vocês vão entender realmente o que é o batismo, para que serve. Aí eles foi indo aos poucos, até que decidiram agora batizar. E é isso, abraça os projetos da igreja, abrir a mente para o que a igreja tem a oferecer, só tem a agradecer. Família!